Olá, nesse nosso mergulho profundo, a gente vai olhar para um texto assim fundamental, as bem-aventuranças. Lá em Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Exato. Temos aqui uma análise que vai além do básico, sabe? Ela investiga a língua original, as conexões bíblicas. A nossa missão é, desvendar a mensagem central sobre o caráter, sobre a felicidade verdadeira que está ali. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Primeiro, essa ideia de bem-aventurança. É uma ótima forma de começar. Porque, olha, as bem-aventuranças não são só um conjunto de qualidades admiráveis. Não é um manual de etiqueta espiritual, né? Não mesmo. Elas são frequentemente chamadas de carta magna do Reino dos Céus. Reino dos Céus, que não é só um lugar lá na frente, mas a ação de Deus agora, certo? Precisamente. Elas descrevem a essência, a alegria profunda de quem pertence a esse reino. E assim, elas viram de cabeça para baixo muitos valores que o mundo prega, né? Totalmente. E começa já na primeira palavra, makarioi, Isso, makarioi. que a gente traduz como bem-aventurado ou feliz. Mas que tipo de felicidade é essa? Não me parece a felicidade de, sei lá, ganhar na loteria. Definitivamente não. O interessante aqui, sabe, é que makarioi descreve uma felicidade profunda, uma satisfação abençoada que vem de estar em sintonia com Deus. É o oposto daquela felicidade passageira que depende se tá sol, se a conta tá azul, se o pessoal tá te elogiando. Entendi. Uma felicidade mais estável, interna. Exato. E o paradoxo, né, é que ela tá ligada a coisas que o mundo geralmente vê como ruins, ser pobre em espírito. Que é reconhecer a dependência de Deus, né? Isso, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça. No contexto da época greco-romano, onde ser bem-aventurado estava ligado a status, poder, riqueza, nossa, isso era radical. Uma inversão completa de valores. E pensando nessa dependência de Deus, como que isso se conecta com a ideia de perfeição que aparece depois no sermão? Mateus 5,48. Sede perfeitos. A análise que a gente tem aqui destaca a palavra grega estef. Ah, estef. Sim, essa palavra é fascinante e adiciona uma camada bem importante. Por quê? O que ela tem de especial? Porque, gramaticalmente, ela pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser um imperativo, uma ordem, sede. Ok, um comando. Mas também pode ser um futuro indicativo, uma promessa. Vocês serão. Ah, interessante. Então não é só sejam perfeitos, mas também vocês vão se tornar perfeitos. Exatamente. E essa ambiguidade é teologicamente muito rica, sabe? Sugere que essa perfeição, ou talvez uma tradução melhor fosse completude ou maturidade espiritual. Certo. Não perfeição no sentido de nunca errar. Isso. Não é algo que a gente alcança só na força de vontade, no muque, mas é também um dom, um resultado da obra transformadora de Deus na gente. Então não é só sobre se esforçar mais, mas também sobre uma transformação que Deus mesmo realiza. Isso tira um peso, né? Porque a ideia de ser perfeito pode ser meio esmagadora. Tira, com certeza. E se conecta direto com o que Jesus diz antes, lá em Mateus 5,17. Sobre não vir abolir a lei, mas cumprir. Exatamente. Ele eleva a lei, tira ela só do ato externo e leva para a intenção do coração. A raiva profunda vira equivalente ao assassinato, o olhar de cobiça ao adultério. Entendi. Essa perfeição de estética tem a ver com essa integridade interna, sabe? Essa transformação do caráter que reflete o caráter de Deus. E é algo que ele promete nos ajudar a alcançar. Isso muda bastante a perspectiva. E falando em conectar os pontos, a análise também menciona como os discípulos, os ouvintes originais ali, são ligados aos profetas do Antigo Testamento, através de uma palavrinha, holtos. Qual é a importância disso? A holtos é fundamental. Lá em Mateus 5,12, depois de falar da perseguição que eles sofreriam... Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem. Isso, aí Jesus diz, porque assim, esse é o holtos, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uau! Esse holtos é tipo uma ponte direta. Ele está dizendo para os discípulos, olha,
A dificuldade que vocês vão enfrentar não é sinal de fracasso, não é que Deus abandonou vocês. Pelo contrário. Pelo contrário, coloca vocês na mesma linhagem de fidelidade dos maiores porta-vozes de Deus na história de Israel. Nossa, isso deve ter sido incrivelmente forte para eles ouvirem na hora. Basicamente, valida o sofrimento deles, dá um propósito, uma herança. Não é só sofrer por sofrer, é participar de algo maior. Sem dúvida alguma, imagina o encorajamento que isso deu. E reforça toda a ideia central das bem-aventuranças, né? Viver segundo esses princípios do reino, ser misericordioso, puro de coração, pacificador, mesmo que isso traga oposição do mundo. Não é em vão. Certo. A recompensa, como ele repete no começo e no fim, para os pobres em espírito e para os perseguidos é gigantesca. Deles é o reino dos céus. Tem uma segurança, uma alegria profunda ali, mesmo no meio da dificuldade. Ok, então vamos tentar juntar as peças. Macarius redefine a felicidade como algo interno, divino. Este aponta para uma transformação de caráter, que é um chamado, mas também é uma promessa divina, e Autos conecta a jornada deles com suas dificuldades a uma longa história de fidelidade a Deus. O que surge disso é um retrato de vida, radicalmente diferente do padrão. É exatamente isso. As bem-aventuranças não são tipo um conjunto de regras éticas para a gente tentar seguir e provavelmente falhar. Não é um checklist. Não é. Elas descrevem o ser transformado. Como fica uma pessoa que se entrega ao senhorio de Cristo, sabe? É o caráter de Deus sendo formado dentro da pessoa, pela ação do Espírito Santo, é uma redefinição total do que significa ser feliz, ser justo, ser humano à imagem de Deus. Uma verdadeira revolução de valores. Fica então aqui uma reflexão final, né? Para quem nos acompanha. Se as bem-aventuranças propõem essa inversão tão profunda do que a gente costuma valorizar, como seria se a gente tentasse conscientemente cultivar só uma dessas características no dia a dia? Talvez a mansidão, ou a misericórdia, ou a busca pela paz. Como isso poderia desafiar, ou quem sabe redefinir, a nossa própria medida de sucesso e realização, mesmo fora de um contexto especificamente religioso? Fica aí para pensar.